Olá, meus amigos queridos. Muito boa noite. Que Jesus nos envolva assim em sua luz, para que estejamos bem tranquilos, bem serenos para a palestra da noite. Esta noite nós teremos um amigo muito querido que há muito tempo eu não via, quer dizer, continuo não vendo, porque eu vi só através do vídeo. Ele estudou comigo há muitos anos atrás, então fiquei muito feliz em revê-lo. O nome dele é Francisco Panachão. Ele vai falar, vai nos dar uma palestra sobre Olhai as Aves do Céu, muito bonita, e vai também contar uma história que a gente vai colocar assim, bem no contexto do que nós estamos vivenciando hoje, e é assim uma lição muito grande para nós. Então vamos ouvi-lo, envolvendo assim em muito carinho, muito amor, para que a noite seja assim bastante gloriosa. Vai ser um show. Um abraço a todos, que Deus, nosso Pai, nos proteja. Olá a todos, mais uma vez, estamos aqui gravando uma palestra com muita alegria para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, uma doutrina que nos orienta, que nos ampara, que nos dá uma diretriz, que nos dá um norte para seguirmos, que apazigua nossos corações quando estamos pressurosos, quando estamos ansiosos. Principalmente nos dias de hoje, muitos de nós, ficam pressurosos com o dia de amanhã, ficam nervosos, ansiosos demais, o que vai acontecer, o que vai ser da gente, da vida, como é que nós vamos estar, o que eu vou fazer, as pressões que nos cercam, as pessoas tendem a ficar assim, com um certo desequilíbrio até mental, de tanta preocupação, de tanta angústia, de tanta sofrimento pelo dia de amanhã. Como é que vai ser a vida? Como é que vão ser as coisas? Como vão se resolver tudo isso? Como vai se resolver essa situação? E também em relação às suas próprias necessidades, de família, de afazeres, de profissão, de relacionamento. A verdade é que não podemos nos esquecer que tudo isso é uma forma de aprendizado. Tudo isso que nós passamos, essas angústias, estas provas, é uma forma de testar a nossa fé. Nossa fé no amanhã, nossa fé em Jesus, nossa fé em Deus. Para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui nesse planeta para comer, beber, dormir, viver a vida, construir coisas. Nós estamos para evoluirmos e sermos felizes. Evoluirmos como espírito imortal que somos. O tema que nos traz hoje aqui, nessa palestra, fala sobre essas necessidades e essas preocupações que nós temos com essas necessidades para amanhã, para o dia de amanhã, para o futuro. O que vai ser de nós? Como venceremos esses obstáculos? Fala de uma passagem que está no discurso do Sermão da Montanha do Mestre Jesus, e que foi transcrito e chegou até nós nos dias de hoje através do Evangelho de Lucas. Também fala do Evangelho de Mateus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa passagem no capítulo 25, entre os itens 6 e 8, onde fala: olhai as aves dos céus. Alguns dizem também: olhai os pássaros dos céus. Isso não importa, o sentido é o mesmo. O que importa é que essa mensagem, esta palavra de Jesus, dada no Sermão da Montanha, nos dá uma diretriz de como nos portarmos, de como sermos, de como pensarmos, de como vencermos, de como vencer a nós mesmos. Imaginemos uma multidão de 5.000, 6.000 pessoas, naquela época de Jesus, se agrupando em torno do Mestre. Dizem, segundo a mediunidade de alguns ícones do Espiritismo, que todos ouviam perfeitamente a mensagem do Mestre, mesmo sem microfones, mesmo sem alto-falantes, ao ar livre, no campo, no descampado, no alto de uma montanha, ouviam perfeitamente a sua voz, a sua mensagem. Imaginem
se nós estivéssemos lá. Imaginemos estar lá, o privilégio que teria sido. Quem sabe nós estivéssemos mesmo, né? Quem sabe nós estivemos. E ainda estamos aqui no planeta tentando entender a lição. Pode ser. O fato é que essa lição, então, olhai as aves do céu, ela está escrita, está guardada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é tão bonita que vale a pena ser realmente lida para que possa ser perfeitamente entendida, para não se perder nenhuma palavra, né? Então, Jesus disse o seguinte, e que Mateus nos trouxe até hoje. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourais, sim, para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também estará o seu coração. Portanto vos digo, continua Jesus, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai que como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios, os pagãos, é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai, então, primeiramente o reino de Deus, e não andei inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Isso está em Mateus. Logicamente, Jesus não estava dizendo para nós ficarmos ao Deus dará, né, em completa oração, só meditando, né, em forma zen, e que o maná vai cair do céu para saciar a nossa fome, ou nos cobrir, ou nos vestir, ou nos abrigar. De forma nenhuma. Bem, tomado assim seria um contrassenso. O que Jesus queria dizer era de forma metafórica, de forma comparada, era que não nos preocupemos tanto a ponto de nos adoecermos com os problemas de amanhã. Para hoje já basta os problemas de hoje. Os problemas de amanhã vamos deixar para amanhã. Vamos tentar resolver os problemas de hoje, hoje. De acordo com as nossas capacidades, nossas características, nosso esforço. É preciso que nos lancemos à lida, ao trabalho, à jornada, para buscarmos o que temos de comer, o que vestir, né, onde nos abrigar, como nos relacionar e como viver. É preciso que faça isso. Ninguém vai ganhar nada de graça. Não existe nada de graça aqui. Nem relógio trabalha de graça, né? Então, quando nós, o que é muito comum atualmente, estivermos encontrando essas dificuldades, este temor, esta aflição, que chega muitas vezes à beira da depressão, pelo dia de amanhã,
a preocupação toma conta, os problemas, né, que nós temos parecem ficar tão gigantes que nos dominam a mente e o bom senso. Quando nós nos sentimos assim, lembremos-nos destas palavras: olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem as sementes em celeiros, mas Deus as provê sempre, tudo que elas precisam. E não seremos nós mais do que elas como criaturas? A mesma coisa é olhar os lírios do campo. Para quem conhece o lírio do campo sabe que é uma flor belíssima, né? E nem Salomão, com todo o seu esplendor, o seu poder e a sua glória, conseguiu se vestir, se cobrir como um lírio de campo, para ficar tão belo quanto ele. E esse lírio, que na realidade é um vegetal que está no campo, um dia está lá e outro dia não está mais. Se Deus provia esta beleza para eles, que dizer para nós, que somos criaturas complexas, somos criaturas mais evoluídas que um lírio, que uma planta, pelo menos deveríamos ser, né? Então não nos fiquemos pressurosos, tão temerosos com isso aí. Muitos de nós não sabem, mas como vou pedir? Como vou fazer? O que será de mim? Como é que eu vou resolver esses problemas? O dinheiro não dá, o emprego não chega, eu rezo e parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É que às vezes nós não encontramos a porta, a saída da situação, porque o temor pelo dia de amanhã é tão grande, tão desesperador, tão desestruturante, que nos arroja no desespero, na angústia e no desequilíbrio, porque falta fé. Porque falta fé. Ajuda-te que te ajudarei, disse Jesus. Os céus te ajudarão se você se ajudar. Ninguém vai ganhar nada de graça. Nós não estamos aqui no mundo para ganhar coisas de graça. Não vai vir um maná dos céus e cair sobre nós. Não existe isso. É preciso trabalho, é preciso dedicação, atenção, é preciso tempo, oração. As pessoas não sabem orar. As pessoas acham que ajoelhar em cima do milho, no canto do quarto, até os joelhos sangrar, é orar. Isso não é oração. Isso é uma demonstração equivocada de adoração. Bem equivocada. Porque a oração, ela se traduz em formas de trabalho, em ações sólidas, consistentes, de compreensão, de amor, de luta, de tentativa de acertos dentro daquilo que está dado, dentro daquilo que é possível a nós todos. Para todos nós é dada as mesmas oportunidades. Somos lírios do campo, somos aves dos céus. A fartura está aí, a natureza está aí para nos ajudar. O mundo está aí de oportunidades para nos testar, para nos auxiliar a evoluir. É que às vezes nós não queremos realmente nos dedicar a isso ou acreditar nisso. Ou esperamos que Deus nos responda especificamente e diretamente para nós, de uma maneira única. Nós pedimos tanto, né? Falando, meu Deus, você não me ouve, as coisas não acontecem para mim, por que comigo? Onde está, Senhor? Isso é uma injustiça. E a gente fica esperando que as nuvens se abram e Deus olhe para baixo, irmão, ouvi as suas preces, está aqui para você o que você me pediu. Isso não vai acontecer. Não é assim que acontece. Quando nós pedimos algo, vamos pedir com fé, mas pedir algo que seja plausível, lícito, meritório, né? Vamos pedir de coração, mas com um desejar profundo. Não é pedir assim, me dá tal coisa, eu quero tanto. Isso é criancinha que pede, né, ranheta. Nós temos que pedir com o coração, pedir com fé, mas é pedir de uma maneira profunda, sincera, clara, direta, com o melhor que nós tivermos lá de dentro, porque nós estamos falando com Deus, com Jesus,
com a espiritualidade superior, não podemos nos esquecer disso. E aí, a resposta virá. O dia de amanhã virá para nós, se nós nos preocuparmos com o dia de hoje. E virá essa resposta nas entrelinhas do dia a dia, das coisas, das mínimas coisas, dos problemas que nos acontecem, de uma pessoa que nos liga, um telefonema, um e-mail que recebemos, ou algo que a gente vê na rua, uma ideia que temos ao fazer tal coisa, ao olhar um filme, ouvir um som. Está permeado, a resposta vem permeada, vem escondida, vem subliminar. Cabe a nós termos o mérito de entendê-la e aproveitá-la. Mas nunca, vejam bem o que nós estamos falando, nunca faltará a resposta. Isto é crer, isto é ter a certeza. É preciso fazer por merecer, é preciso ir atrás, é acreditar, não se acomodar. As pessoas se acomodam. Como dizia Einstein, ou não sei se era Einstein que dizia, louco é aquele que, não fazendo nada de novo, espera um resultado diferente no final da experiência. Ou seja, nós não fazemos nada durante a nossa vida, não mudamos nas nossas atitudes mentais, nós não procuramos o melhor, nós não lutamos por um espaço mais adequado, por um emprego melhor, por uma vida melhor, nós não queremos nenhuma reforma, nós não nos alteramos a nossa forma de pensar, de ser, de agir, nosso orgulho ainda é o mesmo, ainda somos irascíveis, somos egoístas, nós somos ainda nervosos, somos ansiosos, somos dominantes, prepotentes, arrogantes. Nós não fazemos nenhuma alteração nisso e queremos que ao final as coisas tenham um final feliz ou diferente daquilo que estamos acostumados. Como? Como é possível? Você não faz nada de diferente? Não tem algo novo na fieira da produção e quer um produto novo no final, na esteira da produção? É impossível isso, concorda? É preciso se renovar, é preciso acreditar em si, é preciso buscar ir ao encontro da solução. Mas acreditar em Deus, acreditar na palavra de Jesus. Não fiquei pressurosos pelo dia de amanhã. Façam a sua parte hoje. Hoje. Contemple a natureza. Contemple os céus. Contemple a vida. Contemplem os pássaros. Contemplem as plantas, as folhas, os frutos, as árvores, os lírios do campo. Contemple as pessoas nas ruas, nos seus afazeres. Contemplem um amanhecer, o sol, o ar. Agradeçamos o dia, todos os dias. Agradeçamos poder respirar neste corpo. É tão importante ter um corpo. Se nós soubéssemos quão difícil é conseguirmos um corpo para reencarnarmos e expurgarmos os nossos enganos do passado, de outras vidas, se nós soubéssemos como é difícil, nós agradeceríamos todos os dias, impreterivelmente, todos os dias, pela oportunidade de estarmos encarnados, da maneira que estamos encarnados, como estamos encarnados, aonde e com quem estamos encarnados. Não há erro na natureza. Ninguém sofre injustamente. Ninguém, vamos repetir, ninguém é coitadinho. Não existem coitadinhos. Existem pessoas que estão resgatando, estão tendo a benção do resgate de erros terríveis em passados, ou longínquos, ou até mesmo nesta vida, mas geralmente é de passados. Que quando vêm aqui reencarnados, sob as mais variadas formas, com as mais incríveis provas dolorosas, não se lembram de um Deus todo-poderoso, que não erra, que não se engana, que jamais deixa de nos amar. Ele não se lembra de que, pela lei divina de causa e efeito, está aqui para resgatar os seus próprios erros, através de uma nova oportunidade. Mesmo que nós estejamos vivendo uma prova dificílima, seja ela moral, espiritual,
intelectual, física. Saibamos que o dia de amanhã sempre poderá ser melhor. Se nós absorvermos a lição de hoje, amanhã estaremos melhor preparados para o dia de amanhã, para o mal do dia de amanhã. Então, deixemos que o mal do dia de amanhã a ele pertença. Não nos preocupemos tanto. Porque se nós estivermos nesse equilíbrio hoje, amanhã será um dia melhor. Me lembro de uma história que com certeza todos nós já ouvimos. Então pedimos licença para contá-la de novo e também pedirmos a misericórdia de todos para que, ao ouvi-la, embora já saibam, tenham a misericórdia de ouvi-la novamente e quem sabe agora desta maneira, com o coração mais aberto, mais fecundo, as palavras ou esta mensagem que está contida nessa historinha possa fazer um efeito novo, um novo fruto. Contam que havia um certo sábio, um certo mestre oriental com o seu discípulo, o gafanhoto, lembra-se do gafanhoto? Seu discípulo aprendiz, caminhavam numa floresta. E caminhavam alguns dias já, as provisões, os mantimentos já haviam escasseado, não estavam conseguindo mais água nem alimentos, e viram uma casa muito simples, bem simplesinha, pobrezinha, no meio de uma pequena planície, né? E se aproximaram da casa. Ao baterem na casa, já era uma certa tarde, né, avançado, quase noite, abriu a porta um homem magro, sujo, um simples lavrador, né, com a sua família, morava naquela casinha, um casebre. E ele explicou, o mestre explicou que precisavam, se poderia passar a noite, precisariam comida, algum alimento, e no dia seguinte iriam embora. A família, muito simples, acolheu-os. E durante o jantar, né, o pouco que havia de comida, né, algumas raízes, algumas verdurinhas, um pedaço de queijo e um pouquinho de leite. Foi o jantar daquela família. Na conversa, o mestre perguntou, como é que eles viviam ali? E o lavrador, de uma maneira muito simples, explicou, olha, nós vivemos aqui já há muitos anos. Nós lutamos com muitas dificuldades. Eu, minha família, meus 3 filhos, aqui todos pequenos aqui. E lutamos, a gente planta aí uma verdurinha, uma cenourinha, uns legumes, a coisa aqui numa hortinha. E temos uma vaquinha que dá leite todo dia. Então nós tomamos o leite, o pouco que sobra a gente faz uns queijos. E a gente come os queijos e ainda os queijos que sobram nós vamos até a cidade vender o queijo. E é assim que a gente vai vivendo, de uma maneira como Deus quer. É como Deus quer. O mestre ouviu aquilo, ficou quieto, mas agradeceu o jantar, a acolhida. E para o dia seguinte, ao despertar, ele se despediu da família e tomou o seu rumo novamente com o seu discípulo. Andando alguns quilômetros, o discípulo pergunta para o mestre, não haveria nada que nós pudéssemos fazer para aliviar a dor daquela família, aquela coisa tão sofrida, aquela vida tão difícil? Aí o mestre falou, sim, gafanhoto, sim. Faz o seguinte, você volta, eu te espero aqui, você volta, e sem que eles vejam, procure a vaquinha deles onde está, leve ela até um precipício próximo e empurre ela para o precipício. E certifique-se que ela morra. O gafanhoto, o discípulo falou, mas mestre, o que me pedes? Como assim? Faça isso, querido discípulo. Você não me perguntou? Faça isso. O discípulo, bom, era o mestre, né? Pegou, fez assim, voltou, sorrateiramente, escondido, pegou a vaquinha, levou-la até um precipício enorme, que tinha umas pedras enormes, muito alto, e empurrou ela lá embaixo, a vaquinha caiu lá embaixo e morreu. E voltou para o seu mestre e ambos seguiram viagem. Passaram-se 5 anos. 5 anos. Mas aquela consciência pesada ainda pairava no espírito daquele pequeno aprendiz. E não contente, porque se martelando todas as vezes por que ele tinha feito aquilo, ele falou, quer saber? Eu vou voltar lá
e vou ver se eu consigo ajudar. Se eles estiverem lá ainda, eu vou tentar ajudar de uma outra maneira desta vez. E assim foi feito. Ele voltou sozinho, foi até lá, com muita dificuldade achou o local onde estaria aquela casa. Mas não existia mais aquela casa simples, pobre. Naquela pequena planície ia uma casa assim, sabe, de um belo sítio montado, estruturado, uma casa de alvenaria. Ele viu assim um pomar extenso de árvores frutíferas, um pouco de porcos, galinhas, né? Um cavalo, duas, três vacas num curral próximo. Uma coisa assim bastante produtiva, rica até. Ficou extremamente triste. Ele falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Já sei o que aconteceu. A família deve ter perecido, né? Deve ter abandonado o local todo aqui, não se dava mais conta, devem ter morrido. E alguém veio e ficou com essas terras, comprou agora aqui, ou então, quem sabe, eles foram para algum outro lugar distante, né? Se perderam na vida, eu não sei. Aí teve uma ideia, eu vou até lá, então, bater na porta daquela casa bonita, para ver se as pessoas que agora moram lá possam dizer do paradeiro daquela família antiga. E assim ele fez. Bateu, quando a porta se abriu, para o seu espanto, era aquele mesmo lavrador, aquele mesmo homem que outrora havia recebido sujo, maltrapilho, magro, só que ele estava bem trajado, limpo, asseado, mais gordinho, corado, um sorriso nos lábios. E junto a ele, os filhos, crescidos, a mulher com um novo bebezinho também no colo, sorridente. Uma casa, ele entrou na casa limpa, muito bonita, bem arrumada, com muita abundância dentro, com coisas boas, providências, né? Provisões. Sentou-se sob o convite daquelas mesmas pessoas, aí o discípulo disse, lembram-se que eu estive aqui há 5 anos atrás? Pois é, e agora eu venho visitá-los e encontro vocês dessa maneira. Que felicidade, que alegria, como o meu coração se alegra. O que aconteceu? Aí o homem explica para ele, meu amigo, não queira saber. Depois que vocês foram embora, nós descobrimos que a nossa pobre vaquinha, eu não sei como, ela se desgarrou talvez à noite e caiu num precipício e morreu. Nós ficamos desesperados, nós não sabíamos o que íamos fazer no dia seguinte e os outros dias que viriam. Ficamos quase que enlouquecidos, até que aos poucos começamos a realmente pedir a Deus alguma ajuda, né? E começamos a nos lembrar que nós poderíamos plantar mais coisas na horta. Então fizemos uma horta um pouquinho maior. Aí começamos a ter legumes, tubérculos, frutas, plantamos algumas árvores, começou a dar frutas e começamos a vender aquelas frutas, laranjas, limões, mamão, né? E outras coisas, abóboras. Começamos a diversificar o nosso plantio, aos pouquinhos, muito lentamente, mas começamos a entrar num outro nível de compreensão. E aos poucos nós conseguimos comprar algumas galinhas. Com as galinhas nós vendíamos os ovos e com o passar do tempo até as consumíamos também. Aí compramos 2 porquinhos, 3 porquinhos e finalmente, com o passar do tempo, nós compramos também uma outra vaquinha, que aí começou a dar leite, produzimos mais leite e mais queijos, compramos uma segunda vaquinha, uma terceira vaquinha, ampliamos, compramos até ao lado para ampliar uma lavoura, enfim. E foi uma sucessão de coisas ao longo desses anos, mas tudo foi em função da necessidade que nós vimos, ou nós fazíamos isso ou nós morríamos. Ao invés de ficarmos chorando sobre o leite derramado ou sobre a vaquinha que foi para o brejo, nós resolvemos fazer alguma coisa, pedimos orientação do alto e chegou, não de uma maneira assim explícita, mas nos deu forças para achar o caminho, para lutarmos com as nossas próprias mãos e pés, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria vontade e dedicação, e paulatinamente, dia após dia, nós vimos um novo alvorecer, um novo dia que se aproximava e trazia uma nova esperança de vida. E aquilo que parecia um horror naquele momento inicial, quando vimos a vaquinha morta, tornou-se a porta de uma libertação. Então nós agradecemos a Deus, no fundo parece um paradoxo, mas agradecemos que a vaquinha tenha morrido, porque sem isso nós não nos libertaríamos da nossa ociosidade, do nosso comodismo, da nossa falta de ação, e nós não estaríamos evoluídos e não alcançaríamos o que somos hoje, uma família feliz,
próspera, saudável, com uma riqueza relativa, mas evoluída, muito, muito melhor do que nós tínhamos e éramos no passado. E essa história, meus amigos, apesar de ser uma história, se encaixa perfeitamente aqui nos dias de hoje e nesse aprendizado e nessa lição que nos convida a olhar as aves do céu e os lírios do campo, as aves do nosso céu, os lírios do nosso campo. E todos nós temos os nossos campos, os nossos lírios, as nossas coisas a fazer e a multiplicar, se nós tivermos esperança, coragem de enfrentar a adversidade e lutar, sem esmorecer, sem achar que uma tragédia é o fim da vida, é o fim da possibilidade de evoluir, porque aquela tragédia pode estar apenas escondida naquela tragédia, a porta de algo maior. Pode estar escondido atrás daquela dificuldade, daquele problema, daquele obstáculo que parece intransponível, a solução, porque a necessidade às vezes cria a oportunidade de nós evoluirmos. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo que está às nossas voltas e nos contentemos com o dia de hoje, sem nos esquecermos que o dia de amanhã virá inexorável, mas melhor, se nós fizermos por merecer, acreditarmos em Deus, entregarmos o nosso espírito e a nossa luta a Ele, nos recomendar, lutemos, façamos a nossa parte, passo a cada passo, luta a cada luta, sem nos esquecermos de que sem isso não será possível vencer. Nós continuaremos com aquela vaquinha, comendo um pouco de queijo, tomando um copo de leite todos os dias. Mas se nós lutarmos, nós não nos apegarmos somente àquilo, nós poderemos ter uma grande área, uma grande realização, tanto moral, espiritual, quanto física. A física é uma consequência das outras primeiras, a espiritual, a moral e a intelectual. E essas três aqui primeiras, é Deus que nos provê, desde que nós nos coloquemos à disposição dele para recebermos essas inspirações. Não duvidemos nunca. Não há problema que nunca acabe, não há mal que nunca termine, e nem bem que também não se finde. Mas enquanto nós estivermos a caminho, façamos a nossa parte. Eis o aprendizado. Olhemos os lírios e as aves do céu para nós nos precavermos e nos orientarmos e nos aconselharmos com a mensagem tão incrível, tão maravilhosa, talvez uma das mais maravilhosas que Jesus deixou, para que nós não fiquemos pressurosos com o dia de amanhã, porque Deus jamais vai nos faltar. Que Deus nos ilumine a todos, que ampare a todos, que ilumine a todos, que a sua bênção divina corra sobre nossos caminhos, esteja em nossos corações, nos revigorando a mente, nos abrindo as portas para as nossas soluções, que os nossos pedidos sejam alcançados, que o nosso plantio frutifique realmente cada vez mais e mais em abundância de todas as coisas que nós precisamos para viver nesse mundo enquanto estivermos encarnados. Que Jesus nos ilumine a todos e nos ampare a todos. Muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.